Eu vivi uma experiência com constelação de cavalos que mudou muita coisa dentro de mim e eu quero contar pra vocês a minha experiência nesse vídeo. Então, bora pro vídeo comigo? Olá, minha alma! Eu espero que hoje você esteja melhor do que ontem. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa, estou no meu processo de autocura enquanto eu estudo para curar outras pessoas. Aqui o Ser Interior é um lugar onde a gente conversa sobre autoconhecimento, sobre cura emocional, sobre vida de mulher, enfim. Se você não é inscrita, já se inscreve nesse canal para a gente conversar sobre esses assuntos, se curar bem juntinha. Deixa seu comentário, deixa seu curtir, que pra mim é muito importante. Me conta da onde você está radiando a sua luz aí, que pra mim é muito importante saber também. E, gente do céu, eu tava aqui tentando achar palavras pra dizer pra vocês o que foi essa experiência com os amados cavalinhos. Gente, de verdade, essa experiência foi algo surreal na minha vida. Para quem não sabe o que é constelação com cavalos, tem aquelas constelações com bonequinhos que falam sobre a sua família, enfim. E essa experiência com cavalos. Então, eles representam as nossas dores, aquilo que a gente tem guardadinho aqui dentro, os nossos traumas, as coisas relacionadas à nossa família. E assim, eu fui muito de coração aberto para vivenciar esse momento, né? Vocês sabem que eu estou no meu processo de autocura. Na última semana, eu vivenciei a experiência de encontrar uma resposta que eu procuro desde os meus 7 anos e quando eu cheguei, a resposta não era exatamente o que eu esperava. Então, eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso. Então, eu já estava com algumas feridas muito abertas e eu fui com o coração muito aberto para essa experiência. E chegando lá, eu imaginava uma coisa totalmente diferente, tá? Eu fiz com a Ana Neumann, que é filha do Paulo Neumann, com a Thalia, né, que é uma psicóloga que trabalha o intrauterino. Então, eu vou deixar também o arroba delas aqui embaixo para vocês poderem ir na outra rede lá, conhecer um pouquinho do trabalho delas, que são, assim, gente, umas facilitadoras, assim, que não tenho palavras para descrever a forma como elas são, a forma como elas trabalham. Eu senti muito acolhimento, eu não senti vergonha, eu não senti medo, mesmo tendo outras pessoas nessa dimensão, eu não senti medo nem vergonha de dizer, de falar o que eu sinto, o que eu penso. Foi algo, assim, muito acolhedor, sabe? E quando eu cheguei lá, eu imaginava que os cavalos, elas direcionavam os cavalos, né? Olhando a constelação pelo outro lado, eu imaginava que elas iam direcionando, mas não. A gente vai contando para elas, vai falando sobre os nossos sentimentos, aquilo que a gente passou, e os cavalos, num determinado lugar. Os cavalos ficam soltos em outro lugar, e conforme a gente ia contando, todas as pessoas que estavam ali falando um pouquinho sobre isso, os cavalos começavam a se movimentar. Se a gente parava, os cavalos paravam, né? E isso não foi... elas não instigaram a isso, sabe? Isso que é o mais lindo. Os cavalos, eles simplesmente sentiram as nossas emoções e a nossa energia, e eles representavam aquilo que estava no ambiente. E depois eles iam agindo conforme as pessoas que precisavam passar, eles iam trabalhando exatamente aquilo que a gente precisa olhar para nós mesmos e remexer, né? Dar de cara com a sua dor, dar de cara com aquilo que você precisa melhorar. Eu vou mostrar uma foto para vocês. Eu acho que esse momento foi o momento mais impactante na minha vida, porque se você chegar perto de mim, né, se você conviver comigo, você vai ver que eu vou estar dando risada, vou estar fazendo piada, vou estar brincando, né? Mas dentro de mim existem muitas dores, muitas feridas. E quando eu olhei para essa égua, né, ela estava... A gente estava conversando ali, falando sobre nossa vida, enfim, e ela olhou para mim e falou assim, a Ana, né, que é a facilitadora ali. Ela falou assim, vai lá e observa aquela égua deitada lá. E eu fui, né, falei, meu Deus, né. E eu fiquei um tempão, eu e mais duas que estavam lá também, depois foram para lá para observar essa égua. E eu fiquei olhando para ela, tão frágil, tão caidinha, né, que ela tá deitadinha, ela tentava colocar a cabeça assim no chão e ela não conseguia, sabe? Ela tava entregue àquele chão gelado, aquela grama molhada, ela tava entregue ali, gente, sabe? E quando eu comecei a observar, eu falei, nossa, eu me sinto desse jeito, por dentro. Realmente, ela estava representando a Vanessa real, aquela que poucas pessoas conhecem. Que eu realmente me sinto muitas vezes assim, a ponto de eu estar entregue, tô num chão
E sem reação, parece que fico até sem força, muitas vezes, né? O meu eu, a minha alma, ela tá muito assim. E daqui a pouco, nós três observando, começamos a falar o que a gente estava sentindo, né? E o que a gente gostaria de fazer. Aí você imagina olhar um bichinho desse jeito, né? A vontade que você tem é de juntar lá do chão. Mas quando é a gente que está passando por isso, a gente dificilmente a gente quer se juntar do chão, né? E aí a gente falando sobre, veio um cavalo, coisa mais linda, lá do fundo, assim, veio correndinho, ó. E foi para dar um coice na coitada. Aquela leguinha ali, deitada no chão, frágil que parecia. E quando aquele cavalo veio, ele veio para dar um coice nela. Ela levantou assim rapidinho e foi, entendeu? E aí a facilitadora falou uma frase assim que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Vocês não têm que esperar a vida vir dar um coice para vocês levantarem. Você viu o quanto ela ainda tinha força? Ela só estava ali, entregue, mas ela ainda tem força. Ela pode estar magrinha, porque ela está bem magrinha, né? Que ela está começando agora o tratamento dela. Mas ela tem força. E depois daquele momento ela estava agindo naturalmente. A vida veio, né? para dar um coice nela e ela levantou e foi. E às vezes a gente acha que está jogado no chão, que a gente está entregue, que a gente não tem mais força para nada, para lutar, para viver, não tem. Mas lá no fundo existe uma força que a gente precisa encontrar. Eu vou deixar outras fotos aqui, são algumas experiências, né? Que as meninas, depois disso, para além disso, teve um momento que um cavalinho, esse aqui, eu esqueci o nome dele agora, é o nome de uma fruta, mas eu esqueci o nome. E, enfim, ele veio e começou a me morder, me puxar, e ele já tinha passado por mim, eu já tinha passado a mão nele, e ele começou a me cutucar. E eu falei, mas meu Deus, por quê? O que eu fiz, né? Mas é que estava chegando a minha vez de passar pelo tratamento, né? E eu levantava, ele parava. Aí eu voltava pro meu lugar, ele ia lá e cutucava. E ele não saía da onde eu tava, sabe? E eu saía, eu voltava e ele continuava. E aí a Thalia, né, que é a psicóloga, ela virou pra mim e falou assim, Vanessa, você sempre volta pros lugares onde te machucam? E não reage? Aí eu, pois então, eu não gosto de machucar as pessoas, né? E, por mais que às vezes eu machuque algumas pessoas, mas na maior parte da vida eu não gosto de machucar ninguém, né? E ali eu aprendi uma lição muito importante, né? Porque depois disso eu passei por esses momentos aqui que vocês vão ver. Não vou contar tudo, né? Porque vocês têm que viver essa experiência. Mas foi muito importante eu ver que eu ainda tenho força. Essa égua me mostrou que eu não tô entregue quanto eu imaginava que estava, que eu tenho força, assim, né, para reagir a todos os pesos e todos os traumas que estão em cima de mim, que eu tenho força para sair daquele lugar, que eu tenho força para me libertar de tudo isso. Me mostrou que às vezes dizer não e parar de se doar tanto só para os outros, e não reagir quando alguém me machuca, não sair de lugares, não falar, não gritar, chega, basta, é algo que vai impactando a vida da gente, vai deixando a gente nessa situação. Então, nesse sábado, essa lição foi muito importante para mim, de uma forma tão natural, tão gostosa de viver, porque, meu Deus, a gente não imagina o poder, né, que os animais têm, né? O do gatinho todo mundo já conhece, mas o dos cavalos eu nunca imaginei que eles tinham essa sensibilidade, essa lição, né, para nos dar, olhando pra gente, sentindo aquilo que a gente tem ali de uma forma tão natural, sabe? Não foi conduzido, eles simplesmente chegam perto de você e fazem as ações para as pessoas que entendem sobre eles poder direcionar você nesse caminho e vem, né, com essa lição toda de reação. Para mim foi, eu ainda não tenho palavras, não assimilei tudo, eu entendi no meu consciente, mas é uma informação que eu ainda preciso, a partir de hoje, aprender para o meu inconsciente, levar em consideração e mudar as minhas reações, as minhas ações em relação à vida, em relação às pessoas. Eu vou vir falar para vocês também dessa ferida que eu tenho desde os 7 anos. Eu ainda estou me preparando para falar um pouco sobre isso. E chegar lá e tudo, né? Eu tinha me inscrito
para achar essa resposta. Eu achei a resposta antes de chegar lá, e quando eu chego lá, eu descubro mais coisas sobre mim e posso me observar de fora através de um animal tão lindo e olhar para ele e falar: gente, não é possível. Sério, eu não consegui, assim, como a gente não enxerga aquilo que, na verdade, a gente vê, mas a gente não reage, a gente não toma uma atitude quando é a gente. Quando é o outro, quando é o animal, a gente quer ajudar, a gente quer resolver, porque quando é dentro de nós, a gente não faz exatamente a mesma coisa. Então, me olhar naquela representação, assim, mudou muita coisa aqui dentro. Eu sempre estou disposta para todo mundo, eu sempre estou disponível para todo mundo, mas eu nunca estou disponível para mim. Mas assim, gente, eu vou ser sincera. Para você entender essa emoção, esse sentimento, essa sensação que eu tô agora, vocês têm que passar por esse processo. Tem que ter a oportunidade de descobrir algum lugar que faça constelação com cavalos, descobrir se a Ana tá próxima a você lá viver esse momento, enfim. Você tem que viver esse momento para você entender o que é tudo isso e o que faz depois com você. Como eu disse, eu ainda tô assim, né, assimilando tudo, justamente até por conta da outra semana, então tem algumas feridas minhas que estão abertas e sangrando e eu tô curando essa semana, mas que eu acredito que, como eu falo do passinho de tartaruga, eu acredito que em breve, em passinhos de tartaruga, eu vou conseguir reagir, né, da forma que precisa e não só cuidar dos outros, mas olhar para isso que eu realmente não estava olhando. Então, essa foi a minha experiência com a constelação de cavalos. Quem tiver oportunidade, viva essa experiência. Eu vou deixar o nominho delas aqui nos comentários para vocês irem lá e conhecer um pouco desse trabalho lindo que elas executam. E me conta aí o que você achou, o que você sentiu enquanto eu falava. Você já fez constelação com cavalos ou qualquer outro tipo de constelação? Me conta aí nos comentários. E eu digo para vocês, olhem para a força que vocês têm para além das suas dores. Essa é a maior mensagem que eu posso deixar para vocês nesse momento. Curem as suas dores, curem aquilo que está sangrando no seu coração. Olhem sem máscaras e sem julgamento para aquilo que precisa ser olhado dentro de você, para que você possa viver melhor. De todo o meu coração, acho que essa é a mensagem mais poderosa de todos os vídeos que eu deixei aqui para vocês. Essa é a que mais está dentro de mim nesse momento e que eu tenho para entregar para vocês. Sejam sinceras com o que vocês sentem, percebam as reações que você tem quando alguém faz alguma coisa para você, porque ali é a maior informação daquilo que precisa ser curado dentro de você. Então, esse é o meu recado de hoje. Um grande beijo da Van e até o próximo vídeo.